Foi. Gente, Banda Conte, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar entrevistando vocês. E para quem sempre gosta de começar perguntando, para quem não conhece, para quem está chegando agora, como é que foi a história de vocês? Como é que a banda surgiu? Como tudo aconteceu lá atrás? Bem, a banda surgiu em 2018. Uhum. É, um amigo meu, ele comentou que tinha algumas letras guardadas e pô, cara, pois vamos tentar tirar do papel. A gente se reuniu. Inclusive, o primeiro nome da Conte não era Conte, cara, eu acho que era uma velha casa, era algo do tipo. Só que aqui em Fortaleza tem 1 milhão de bandas que remetem a casa e pô, cara, tem muita casa. É o condomínio das bandas o que é que tá acontecendo, né? Sim. Aí ele, pô, mas vamos aqui, vamos fazer um brainstorm aqui. Uhum. Aí a gente pensou nesse nome, que é um nome curto, fácil de lembrar, e acaba que, como nós somos contadores de história, o nome Conte calhou muito bem. Boa. E como é que o grupo se conheceu? Quem é que começou com a ideia? Foi Eu, vocês? justamente com essa pessoa, e daí a galera foi meio que se reunindo na formação de hoje aí, ao longo do tempo. Mas a primeira. Uhum. Legal. Bom, a banda, como você falou, começou em 2018, né? Foi um pouco antes de um período global muito difícil, com a pandemia. E como a dinâmica entre vocês mudou daquele início, né, de pé na porta para a banda e para o que vocês estão agora, para o segundo álbum de vocês? Eu acho que na época, a gente estava muito no físico, assim, e a gente tava tudo muito legal por aqui em relação à cena. Uhum. E quando entrou esse período, né, cara, eu acho que foi um Sim. desespero. Eu acho que a gente estava tentando só não sumir mesmo, entendeu? Uhum. Então a gente deu muitas entrevistas, a gente fez live com alguns artistas maiores, como a galera do Traje, a gente chegou a conversar com o pessoal do Traje, Bacana. que hoje em dia não tem nada a ver com a gente, assim, nada a ver, musicalmente falando, não tem nada a ver. Mas a gente tentou não sumir. Inclusive, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, a gente chegou a lançar algo nessa época, mas minha memória tá muito falha, assim, em relação a isso. E esse foi um dos principais desafios, né? Que foi um período que ninguém imaginava passar, né? Tem isso também. E, bom, as composições de vocês, eles dialogam diretamente com questão de saúde mental, dificuldades cotidianas, que é uma coisa que até estava em alta na época, né, também, né? E em que momento vocês perceberam que esse seria um eixo tão forte da identidade da banda, tocar nesses assuntos? Cara, o Luca, eu acho que todo mundo passou ou passa por algo em relação à saúde mental, Sim. ou a falta dela, né, por assim dizer. Uhum. E a gente só fez unir isso porque eu acho que todo mundo precisa ter voz. A gente tem, Uhum. todo mundo precisa contar. Não só a gente, nós só somos porta-vozes disso, entendeu? A gente sabe Uhum. que tem gente que também chega para a banda em si e comenta situações da vida dela. Então a gente só funciona como um porta-voz, entendeu? A Sim. gente ouve tudo, a gente entende tudo, porque a gente também passa, e só repassa para o público que não conhece, não entende ou ainda julga tudo isso uma grande frescura, né? Sim, tem muita gente que julga ainda. E, ao mesmo tempo, falar de saúde mental pode ser uma coisa muito intensa às vezes e exige um cuidado, né, para você abordar assuntos muito sensíveis. Como é que é, existe algum pacto de cuidado entre vocês quando vocês estão compondo letras? O que vocês podem tocar, o que vocês não podem tocar? Como é que vocês fazem? Eu sou um dos compositores, né? Aham. No primeiro álbum, eu acho que a gente tinha mais esse cuidado de deixar tudo muito velado Uhum. e deixar essa situação não tão exposta, justamente por pensar em, pô, se uma pessoa escutar isso, talvez
ela sinta o que a gente sente, vai fazer mal, talvez ela não suporte a dor, porque eu acho que cada um entende a dor que suporta. Mas eu acho que nesse segundo álbum a gente meio que abriu um pouco mão disso. A gente só quis deixar tudo visceral mesmo, meio que rasgou o coração e tá aí, galera. Vocês que agora lidem com a dor de vocês e com a nossa também. Logicamente, de uma maneira responsável, né? Não Sim. tem Isso que eu ia falar, porque ninguém é psicólogo na banda, né? Sim, sim. Essa. E assim, complementando o que o Matheus falou, apesar de que a gente meio que chutou o balde nesse segundo álbum, ainda assim é um álbum muito positivo, tá? Não vai ser um álbum que as pessoas vão escutar e vão ficar deprimidas ou coisa do tipo. Tem algumas situações onde sim, por exemplo, tem uma música chamada Desculpa, que com certeza, quando as pessoas escutarem, elas vão pensar no óbvio. A perca de um marido, de uma esposa e tal. Mas a história por trás dessa música não é isso, entende? Então, assim, é a única música balada do álbum, essa música chamada Desculpa, né? E, cara, eu já tô vendo rios de lágrimas aí quando ela foi lançada, porque o bagulho é louco, tá? Mas, como eu falei pra você, é um álbum muito positivo. A gente sempre preza de falar sobre saúde mental, mas de uma maneira de superação, de uma maneira um pouco revoltante no bom sentido da palavra, né? Tipo, traz aquela raiva por a pessoa estar se sentindo mal, mas ela utiliza essa raiva como um combustível para ir treinar na academia, para poder, sabe, fazer o que gosta, ocupar a mente, compor uma música, que é o meu caso, né? Do Matheus também, né? O Matheus é personal trainer e muitas vezes o Matheus acaba vindo com músicas assim fodásticas quando ele tá num sentimento assim no ápice, né? Ou ele tá muito puto, ou ele tá muito feliz, né? Muito feliz. Então o Matheus é 0 a 80, né? E quando ele vem com a música é porque ele tá no ápice de alguma coisa. E eu sou um pouco dessa vibe, só que a minha vibe é mais com o lance do instrumental, eu não sou letrista, né? Então quem fica com as letras da banda é o Matheus, a Lucy, né? Nosso vocal, e o Adailto Pereira, que é o nosso baixista, né? Esses são os letristas da banda, né? Então tem essa verdade, porque não é somente música. Essas músicas que vocês escutam e vão escutar partiu de um sentimento extremo de nós. Seja ele um negativo ou positivo. Sim, e Matheus, falando até agora do que o Lucas falou sobre você, tem muita gente que busca o esporte até por causa disso, né? Até como uma forma de se curar também, né? E como é que selecionam os temas que vocês vão abordar nas músicas? É algo que vocês estão sentindo? É algo que vocês observam nas pessoas? Como é que vocês escolhem do que vocês vão falar? Porque é um vasto universo que vocês podem abordar em saúde mental. Eu gosto de falar que tudo que a gente escreve, a gente vive. Normalmente vem de sentimentos nossos, entendeu? De situações vividas pela gente. Por exemplo, Dores. Dores eu escrevi com a Lucy. E Dores eu passei por uma situação... Eu não vou citar, porque é muito, muito difícil de citar, né, para mim. Sim. E, assim, eu passei por um período muito, 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 muito ruim, que eu espero que ninguém passe. Mas foi uma música que caraca, eu preciso falar isso de alguma maneira. Eu preciso entender isso de alguma maneira. Tanto que uma das frases da música é: eu sei que vocês vão me escutar, mas não sei se vocês vão me entender. Sim. Entendeu? Então... Dores não, Matheusinho. Desculpa, tá? Tu falou Dores. Dores é outra coisa do passado. Tanto que o nome da música já é um pedido, né? Já sou eu basicamente pedindo desculpa por aquilo, porque é tudo muito ruim nessa música, cara. Eu tava com um sentimento muito, muito mal, eu tava muito triste, eu tava muito, muito, de tudo, assim, de sentimentos negativos. E já teve alguém do público que já teve contato com essa música, que já teve essa devolutiva pra você, que já falou isso também, que sentiu isso também? Sim, nós temos pessoas próximas, né? Como esposas, namoradas e tal, amigos muito próximos. E a gente já chegou a expor essa música para alguns deles, logicamente de maneira compartilhando, assim, porque a gente ainda tem medo de coisas vazarem. Sim. Mostrando ali no nosso celular mesmo. E
cara, a reação, ela acaba sendo unânime, entendeu? É todo mundo muito triste, com aquele sentimento de perda, um sentimento de saudade de algum ente que infelizmente faleceu, ou alguém ou algo muito próximo a você sempre, porque essa música, como o Lucas comentou, vai ser nossa única balada. Uhum. Por que balada? Porque soa intimista. E eu acho que a intenção Legal. foi justamente essa. Foi basicamente eu tocando violão e a Lucy cantando no pé do teu ouvido aquilo que tu precisava ouvir. E de certa forma, você acha que a música ela ajuda vocês também a lidarem com os próprios problemas também? De certa Demais. forma. Aqui eu vou citar até palavras de um psicólogo que eu fui, e ele até disse assim: para vocês que trabalham com música, acaba sendo mais fácil do que para eu vou botar assim com aspas, tá? Mas Aham. um cidadão normal, Sim. comum. Por quê? Porque você consegue expor o que você está sentindo, nem que seja num papel. Ou no caso, Lucas, expor na guitarra. Você consegue expor no instrumento em si. Acaba que para vocês se torna mais fácil jogar para fora aquele sentimento do que para um cidadão comum que vai absorver aquilo e pronto. Sim. E, logicamente, né, vocês como artistas conseguem colocar isso no papel, que nem o psicólogo falou, porém, o cidadão ele tem que ir atrás de uma música que fale isso que ele quer dizer, que ele tá sentindo. É bem mais difícil para ele. É bem mais difícil. E como você falou também no início, cara, Fortaleza, você falou que é um condomínio de bandas, né? Ele é mais ou menos metal. O que que a cidade, a cultura cearense, ela acabou emprestando para sonoridade de vocês? Como é que acabou influenciando onde vocês estão? A Lucas pode falar melhor. Bom, Fortaleza é um celeiro de talentos, né? Existem muitas bandas boas, bandas que me inspiraram a buscar qualidade, tanto musical quanto de produção, né? Eu sou produtor musical, sou eu que produzo a Conte, no caso. Uhum. Posso até citar aqui a Jack the Joker, a Never Hills, que são bandas aqui, né? Eles moram aqui, quase meus vizinhos, né? E quando você escuta, você imagina que é uma banda gringa, mas não. Os caras são os caras ali que moram aqui atrás do meu condomínio, entendeu? Aham. Então, assim, Fortaleza é um celeiro muito grande, só que ao mesmo tempo, principalmente ali no ano eleitoral, que a gente não gosta dessa parada de política e tudo mais, né? Mas a gente escutou uma coisa que eu venho falando muito, né? Nos nossos shows, que não somente Fortaleza, mas o Nordeste virou país, é um país à parte, né? Verdade, eu Então, concordo. assim, a gente tem muito orgulho disso e nós temos uma música que ainda vai ser lançada, provavelmente a próxima single e a última antes do álbum sair. Ela se chama Nordeste no Topo, né? Uhum. E, cara, imagina breakdown pesadíssimo, guitarra de 7 cordas, berro, imagina forró, sanfona, diálogos, gírias cearenses, tudo que eu tô te falando você vai encontrar nessa música. Pô, vai ser um mix, então. Cara, vai ser um mix, tipo assim, se você gosta, sei lá, de calcinha preta, você vai curtir essa música, porque ela é... Cara, imagina só um metal dançante. Você consegue dançar Nordeste no Topo, entende? E você consegue rir porque é uma música cômica também. É uma música cômica, mas com teor sério, né? Que a- a- é, ninguém passa pano pra gente, cara. A gente é mais cobrado ainda porque nós somos nordestinos, entendeu? Só que o que ninguém lembra é porque o nordestino ele levantou a porra desse país, né? Se fosse os Sim. nordestinos, né? Quem construiu Brasília foi o nosso povo nordestino, né? Então, cara, a galera não amansa pro lado nordestino. Quantas e quantas vezes a gente sofreu preconceito por ser uma banda cearense de Fortaleza, entendeu? Uhum. Milhares de vezes. Só que é um preconceito que, devido a cancelamentos hoje em dia, né, a galera não tá tão explícito. Mas você vê uma diferença, sabe? Uma diferença Sim. assim, de tratamento, uma diferença de atenção. Tipo, se fosse uma banda sulista, essa banda teria muito mais visibilidade por estar dentro do nicho gigantesco, né,
que é mais centralizado, mas como é uma banda nordestina, vai vir com a gravação ruim, nem escuta o som. Infelizmente, por puro preconceito, isso acaba se virando um medidor, né, para as pessoas. Né? Total, né? Graças a Deus isso tem mudado, né? Mas ainda assim infelizmente é muito presente. E não vou dizer fortaleza, mas o Nordeste ele nos dá forças para continuar lutando pelo nosso espaço e tudo mais. Tanto é que eu vou te dizer até uma coisa. Infelizmente, uma banda daqui de Fortaleza, por exemplo, que você está na nossa cidade, ela só começa a fazer sucesso quando ela vai para São Paulo. Aí ela vai para São Paulo, tem um pouco de visibilidade, e quando esse cara volta, esse cara ainda é usado pra cacete. Entendeu? É triste esse cenário, porque, porra, por que não ainda usaram o cara enquanto ele estava aqui, morando ali, atrás do meu quintal, entendeu? Essa é a Porque questão. você depende de ir para outro lugar para ter sucesso, né? Exatamente. E o que ele faz nesse outro lugar é a mesma coisa que ele faz aqui, cara. É divulgar, procura rádio, procura show, enfim, é a mesma coisa, entende? Então, isso é combustível para nós aqui da Conte para não desistir, cara. É mostrar o som, né, do Nordeste, de Fortaleza, Ceará, que a gente é capaz de fazer um metal alternativo, com pitadas de metal moderno, com qualidade, assim como uma banda de São Paulo faz, uma banda canadense, por exemplo. Hoje nós temos recursos para isso, né? Sim. E até uma questão, até por Fortaleza ser um polo assim de bandas, né, como a gente está falando, por assim dizer, a Conte ela também foi vítima desse preconceito até agora, ou vocês estão conseguindo se manter firmes? Me conta em relação a isso. Cara, o Matheus pode falar, no passado eu não estava presente desde o início da banda, mas eu vi a banda nascer, né? Uhum. Literalmente, eu vi esses caras nascendo. Mas assim, desde a minha entrada, eu tenho o quê? 4 anos, Matheus? 2021, né? 2021, eu acho. Se sofremos, não foi escancarado. Uhum. Né? O que pode ter acontecido é devido à gravação, por exemplo. A gravação do primeiro álbum, ela não é ruim, mas ela tá infinitamente inferior à gravação do novo álbum. Justamente por conta do lance do recurso que eu lhe falei, né? Uhum. A banda não tinha o recurso antes, né? Não que ela esteja ruim, tá? Você escuta no Spotify, tá? É naturalmente um avanço, né? Que todo É um projeto avanço, faz. é um avanço, com certeza, né? É um avanço, é uma mudança de estilo, mas a gente sofreu bastante preconceito, cara, por incrível que pareça, quando a Lucy Benício entrou. Porque a Conte começou com um cara cantando, era um homem, Cris Almeida. Né? Foi ele que fundou a banda junto com o Matheus, né? O Cris gravou o primeiro disco, então se você escutar no Spotify, é um cara cantando, né? E quando a Lucy entrou, quando eu cheguei a convidá-la, né? A gente sabia que ia enfrentar um desafio, porque são duas pessoas totalmente diferentes, e eu não tô falando de sexo, de gênero, não tô falando disso. Tipo, o Chris, ele é barítono, eu acho, e a Lucy, ela é uma mezzo-soprano dramático. Tipo, são dois extremos totalmente diferentes, né? E, cara, desceram muito cacete na gente no início. E para completar, o terceiro show da Lucy foi abrindo o show do Sepultura, cara. Então tu imagina só uma mulher recém-chegada que estava se adaptando ainda, a primeira banda autoral, o que teve de comentário, sei lá, eles conseguiram porque ela tá dando pro cara, entendeu? Caraca. Com certeza houve esses tipos de comentários, entendeu? Tipo, uma banda que tá reformulada já conseguiu abrir o show do Sepultura, mas ninguém sabe, ninguém pensa que é pura capacidade. Sim. Entendeu? Tanto musical como profissional, né? Quanto de network, porque é uma coisa que a gente preza bastante. Então, cara, a gente ouviu muita merda, bicho. Quando a Lucy entrou, ela ficou bastante mal, inclusive, no começo. Cara, e é um comentário que vai até pro machismo, né? Também, né, cara? Isso é uma merda, cara. Isso é uma merda muito grande, né? E ela, por ser, uma mulher muito bonita, uma mulher muito bem relacionada, uma mulher muito simpática. Se você vê a Lucy, cara, ela vai sorrir pra você, vai ser a pessoa mais doce do mundo, entendeu? E infelizmente, cara, ainda tem essa parada, tipo, preconceito nordestino e preconceito porque é uma mulher cantando. Isso é uma merda muito grande. Eu posso falar o pior tipo de preconceito que a Conte já sofreu. Foi dentro de casa, cara. Acho que dentro... É verdade, cara. Tem esse episódio aí com a Geisa, né?
a gente já sofreu muito preconceito, cara, muito preconceito dentro de casa. Outras bandas, porque assim, infelizmente, aqui, se eu não me engano, tá, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, Fortaleza é a capital, a capital mais rica do Nordeste, tá? Não tenho certeza. Uhum. Mas aqui tem muito espaço para arte. Sim. Aqui tem muita gente que gosta de rock. Só tá velado porque, enfim, aqui forró, sertanejo, normalmente a galera reina aqui. E tudo certo, zero problema. Mas a galera que tem aqui do rock, eles não enxergam que se todo mundo se unir, vai ter espaço. A galera enxerga como uma grande disputa. Todo mundo tem que tomar o espaço de outra pessoa. É uma grande disputa. Infelizmente, todo mundo é rival. É muito raro você ver uma banda de outra banda sem interesse. Sem interesse, tá? Porque tem muita banda que se faz de amiga de outra justamente por... Né? E assim, a gente conhece muita gente mesmo que age assim, cara. Infelizmente, porque esse é o maior preconceito que a Conde sofreu. Fora dono de bar, né, que eu não vou citar, que disse que não deixava... eu não deixo banda pequena tocar no meu lugar. O bar do cara cabe 15 pessoas e ele fala isso, pô. Entendeu? Enfim. É uma cena que já é difícil e que devia estar se apoiando, né? Ainda, né? Podia se apoiar pra crescer junto, né? Região. E mudando até pro assunto do álbum, o título do novo álbum é Ressignificar, certo? Individualmente, o que cada um de vocês precisou ressignificar na própria vida ou na música mesmo, para que esse disco nascesse? Qual foi o start que deu em vocês pro disco surgir? Posso falar essa, Matheusinho? Posso ter a honra? Fala. Cara, como eu te falei, o ressignificar, nós tivemos que ressignificar a banda inteira, tá? Esse título ele não tá ligado a uma... Claro que tem ligação com coisas pessoais e musicalmente e tal, só que quando o Cris Almeida saiu da banda, né? A gente pensou, caramba, e agora? Porque a gente vinha de a gente tava em ascensão, cara, né? Tipo assim, o meu primeiro show foi pra 100 pessoas num barzinho pequenininho, tava chovendo para um caralho, entrou água lá no local, foi uma putaria, né? As bandas atrasaram, que iam abrir, aí a gente tocou tarde pra cacete também. Mas, porra, positivo, foi massa. Uhum. Segundo show foi um evento que nós fizemos, né, em prol da saúde mental, que é um evento que a gente já fez 2 edições, que se chama Yellow Day, né? Uhum. Por conta do Setembro Amarelo, a gente faz esse evento para poder arrecadar uma grana e doar para alguma instituição que trabalhe, né, com saúde mental, né? Sim. Terceiro show foi, se não me engano, um Festival da Música da Juventude, que, cara, foi o maior palco que eu toquei na minha vida, cara. Padrão Rock in Rio. Padrão Rock in Rio, juro pra você. O negócio assim, o palco parecia uma casa, velho. Dava pra você morar dentro do palco, tá ligado? Maneiro. Brutal. E assim, foi aí que a Conte teve todo o suporte. Cara, eu tinha dois Rhodes, ô Luca. 2 Rhodes pra cuidar do meu equipamento, cara. Entendeu? Tipo assim, os caras deixavam nem eu plugar o cabo. Os caras chegavam, não, eu plugo pra você. A gente tinha os melhores camarins, a gente tinha tudo à disposição. Cara, até o Matheus brincou, tem uma que falando assim, se eu estava na pior, você não me conhecia, né? Tem isso gravado, tá no making off do show. Então, cara, a gente tava assim, começando uma sessão, porque a banda, né, sofreu a pandemia e tudo mais, e mudança de membros. Eu não gravei o primeiro disco, né? Eu não gravei, mas eu comecei a executá-lo ao vivo, né? O antigo guitarrista ele executou, acho, 1 ou 2 vezes, eu não lembro. Uhum. Então a gente, porra, tava no patamar massa, né? E aí, tipo, veio a notícia, né? Porque o Cris, ele vive de música mesmo e tal, o cara que canta na noite, e ele não conseguiu mais conciliar. Uhum. Ele saiu por conta disso, saiu da própria banda que ele fundou, e a gente olhou pra cara um do outro assim, cara, e agora? A gente acabou de fazer uma porrada de show foda pra caralho, o que a gente vai fazer, né? E aí eu pensei na Lucy, porque eu conheço a Lucy desde os meus 18, 19 anos, vou fazer 36, então são muitos anos que eu conheço ela. Uhum. E eu perguntei, galera, o que vocês acham de a gente ter uma mulher no vocal? E aí o Matheus curtiu na mesma hora e tal, né? Apresentei ela fez não vou dizer um teste, né? Tirou um som com a gente, né? Sim.
E aí veio a batalhão de shows, né? E coisas boas e coisas ruins, né? E a gente teve que ressignificar, a gente teve que reconquistar o público que gostava da voz masculina, que agora não tinha mais, né? Tinha uma voz feminina, mais aguda, né? Que no começo ali talvez não se encaixava tanto, mas hoje, tipo, a gente conseguiu virar essa chave. Então, esse título é literalmente essa mudança de chave, não somente de vocal, mas de estilo de vocal, de mixagem, de ser um pouco mais explícito com relação aos nossos sentimentos dentro da música, né? Uhum. Então, cara, tudo que você possa imaginar nesse título foi o que a gente pensou para poder batizar esse álbum. Legal. E eu fiquei com duas perguntas agora. A primeira é sobre a entrada da Lucy. A gente falou muito sobre coisas negativas que aconteceram, né, mais cedo na entrevista. Mas também teve muita recepção boa quando vocês fizeram essa mudança de voz masculina para feminina. Pra cacete, pô. Tanto é que, tipo, como eu te falei, tem pessoas que conheceram a Conte somente nessa fase, Lucy Benício, né? Tem pessoas que já vinham voltando. Tem gente que até hoje gosta mais da primeira fase, né? Tanto pelo vocal quanto pelo estilo, né? Mas, cara, a entrada da Lucy, ela agregou pra cacete, porque a gente não ganhou uma vocalista, a gente ganhou, sei lá, um ser humano com diversos talentos, né? Sim. A área jurídica, né? Que ela é advogada e tal, então a gente ganhou um jurídico também, querendo ou não. Design, sabe? Além de cantar pra caralho, né? Porque a mulher é monstra, né? Tem uma presença de palco gigantesca. Então, assim, acredito que, sei lá, 70, 80% do nosso público ama essa atual fase. A gente não Legal. conseguiria chegar onde a gente chegou, né? E olha que a gente é bem pequenininho, cara, a gente não é nada. Mas um degrauzinho que a gente sobe, a gente, caramba, que massa. Subiu um degrau, entendeu? É motivo de conquista. Então, cara, a entrada dela, tipo, foi virada de chave total positiva. Não importa o que a gente passou, mas valeu a pena ter passado por todas essas merda aí, Isso aí. porque foi foda. E a outra pergunta era sobre o público de vocês, que estava falando. Na pandemia, muita gente só conhecia online, né, realmente, né, via ali na tela, na rede social. O público de vocês hoje, você vê que eles já conheceram vocês mais na época da pandemia ou passaram a conhecer agora, no período pós-pandemia? Assim, pré-pandemia, a gente tinha muito aquele calor humano. Uhum. Então a gente tinha um público, mas normalmente era o público que. Aquele lance, né? De, vou levar aqui um familiar, vou levar aqui um amigo, aquele lance, né? Sim. Mas hoje, eu acho que a gente tem algumas situações virais em relação à rede social e isso agregou uma galera muito, assim, muito específica de fora, entendeu? Agregou muito a galera daqui, porque a galera conhece a gente, entendeu? Justamente por shows grandes que a gente já fez. A Lucy trouxe muito público, um público feminino que, querendo ou não, olhava 5 homens em cima de um palco e falava assim, pô, não vou, né? Agora não, agora eu tenho uma mulher, Sim. uma representante ali, ela é à frente da banda. Então, agora que o nosso público feminino aumentou muito em relação a isso. Então, acho que assim, são públicos completamente diferentes, mas que hoje a gente tem mais do que antes. Assim, um pouco. Legal. E, bom, falando do avanço de vocês, como foi o processo de composição desse segundo álbum em relação ao primeiro? Vocês sentem que agora vocês estão mais corajosos para experimentar novos sons? Como é que vocês estão hoje? Pronto, o primeiro foi meio. Eu vou falar do primeiro, o Lucas fala do segundo. Eu acho que é Aham, mais. tá bom. O primeiro foi meio numa loucura, assim. Pô, galera, vamos. A gente ensaiava sempre no estúdio aqui em Fortaleza, que é o Ruídos, né? Que é do Paulo. O Paulo já tinha hábito de gravar para bandas de fora e tal, e a gente estava muito naquela empolgação, vamos tá pronto, vamos gravar, a gente precisa gravar alguma coisa. Uhum. Tinham 2 músicas, mas são 2 músicas meio malhação, assim, a gente, pô, mas não tá nem na nossa vibe mais, vamos, vamos tentar algo, vamos tentar algo. E daí eu tinha uma grana guardada, Uhum. e foi exatamente assim, foi pura loucura. Galera, tá aí a grana, buf, vamos fazer. Aí o Paulo, na época, pegou e aceitou esse dinheiro, né, que não era o dinheiro cheio dele, né, no caso, Uhum. mas ele aceitou mesmo assim pela relação que ele tinha com a gente. E daí a gente foi gravando, bem aos trancos e barrancos. Por exemplo, tem
tem solo de música ali que eu tirei na hora ali, foi por improviso. O outro guitarrista da época tinha música que ele não tava tirando, e o pau dele é meio turrão, ele é um cara meio grosseiro. Ele, pô, cara, passa a guitarra pro outro guitarrista que sabe tocar aí, pronto. Vai botar a guitarra pra mim, aí pra eu ir tocar. E eu que gravei outras guitarras do outro guitarrista. Mas tem uma situação no final da música que é insanidade, que eu fico só segurando uma nota específica, e porque não dá para captar, porque não tinha microfone, mas era ele gritando: faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Ele pegou uma extensão, essa extensão de tomada, jogou em mim, jogou, tanto que a guitarra faz uma nota no final, faz pam, foi ele jogando a extensão em mim. Faz alguma coisa. Era exatamente isso, é bem, bem loucura, assim, bem coisa de louco mesmo. Mas no final de tudo funcionou. E eu gosto da primeira gravação, porque foi a segunda gravação de banda que eu fiz na vida. Foi algo muito especial para mim, justamente eu acho que pelo momento, pelo feeling da situação, por ver que estar no estúdio é realmente gostoso, apesar de estressante. É muito bom estar gravando algo, é muito legal você ver toda aquela situação que você não conhece nada, mas tá ali na sua frente. Pô, pra mim foi irado, assim, pelo menos o primeiro álbum. Aí o Lucas vai falar aí do segundo. Mas e essa foi a mais maluca que você participou também, né? Não, foi não. Não? Eu acho que do segundo álbum foi mais. Fala o segundo aí, Lucas. Cara, o segundo é que quando eu entrei na banda, né, entrei como guitarrista, produtor e enfim, né? É diferente do primeiro álbum, a gente fez a gravação toda aqui no meu home studio. Então já esse microfone aqui a gente usou para gravar a voz da Lúcia, entendeu? Então assim, tudo que a gente chama de mix in the box, né? Tudo com plugins e tal, a gente não usa o amp de verdade, né? Que as simulações são bastante reais, então pra quê, né? Inclusive, a gente até brinca quando o pessoal fala assim, tem que ser orgânico. Orgânico, macho, é a minha cabeça. Não vou nem completar, porque eu odeio essa palavra. E aí o que acontece? Por esse segundo álbum, quando eu entrei, tinha 2 músicas que foram escritas na época do Christian, né? Que é justamente Lobo Ovelha e Chance, né? Só que de longe elas eram o que foi lançado com a voz da Lucy, né? Sim. Mudou muita coisa. Inclusive tem uma live que a Conte fez e tal, né? Ninguém de hoje da banda estava nessa live, que acho que é o Made in CE, o Matheus, não lembro. Eu tava, eu acho. Não, você tava, mas tipo, eu não tava, o Adaito não tava, enfim. Qual era a live? Desculpa, não lembro. É uma live. Era uma live, pronto. É porque tava na pandemia, né? E aí, tipo, tava começando a fazer algumas coisas com relação à arte e tal, e aí tem um festival muito grande aqui de Fortaleza, que eu não vou lembrar o nome, que, como não podia fazer o festival gigantesco que tem, né? Então eles resolveram fazer em formato de live. Então levava as bandas pro estúdio e fazia toda a captação e o ao vivo no YouTube, né? E aí, eu não sei o que esses loucos têm na cabeça, decidiram tocar a Chance, né? Cara, não tem nada a ver do que foi gravado hoje com a voz da Lucy. E não é por conta da voz, é tudo, cara. Tudo. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a produzir. Isso aqui joga fora, isso aqui joga fora, isso aqui é legal, mas eu vou colar no final. Aí, não, aqui precisa ter um riff em terça. Tem 2 guitarras, vamos fazer riffs em terça menor e tal. Então eu comecei a estruturar e basicamente mudou toda a dinâmica de composição, porque como eu não estava no primeiro álbum, mas eu conheci a banda desde berço, né? Então eu sabia que eles se reuniam para compor. E quando eu entrei, galera, é o seguinte, ó, eu não vou me reunir para compor, não. Eu vou pro estúdio para passar as músicas e é isso. Vocês compõem em casa, manda a ideia, eu vou montando aqui, a gente fecha a estrutura, pronto, ensaia que daqui a 15 dias a gente se vê no estúdio e ia passar de primeira, tá? É isso, cara, e é isso. Então, assim, foi aí que, eu vou dizer a banda no modo geral, mas a banda enxergou que, cara, ensaio é pra passar música, não é pra você tirar dúvida. Dúvida você tira em casa, com a ligação, com seu colega de corda e reunião, tudo mais. Reunião e tal. É pra passar, cara. É pra passar. Então, toda a composição do álbum foi feita de forma remota. Há algumas exceções que o Adailton mora perto do Matheus, né, no mesmo bairro e tal, e se reuniu, era pertinho ali pra ver alguma coisa,
fazia uma guia ali no Reaper, mandava pra mim, aí eu, isso aqui ficou uma paia, isso aqui massa, show de bola, isso aqui que ficou uma paia eu vou colocar no final porque dá uma diferenciação, então a gente fazia um Frankenstein, né? E assim a gente fazia toda a pré-produção e depois que a gente fechava a estrutura, a gente gravava de fato, né? Então, assim, é uma maneira mais fácil, porque você não fica dependendo do amiguinho para se reunir, mais barato, não precisa ir para estúdio, né? Todo mundo aqui tem uma pequena estrutura em casa para se gravar e tudo mais. O Matheus tem, o Adaito tem também. Acho que a única pessoa que não tem é a Lucy. Mas a Lucy fazia as vozes com áudio de WhatsApp. Ela botava metal nas caixas de som dela e tal, cantava, mandava áudio de WhatsApp. E, galera, o que vocês acharam desse refrão? Então a gente pré-produziu o segundo álbum inteiro dessa forma remota, porque cada um tem uma realidade de vida aqui muito diferente. Então, até pra gente se reunir, pra ensaiar é muito difícil. Então, vamos ter que otimizar de alguma forma, né? E a gente, né, fez toda a produção, gravação nesse formato. E é isso, algumas músicas desse álbum já saíram, né? Tipo, Chance já saiu, Lobo Ovelha já saiu, Escombros já saiu. A Venda, que é uma música do primeiro álbum, a gente regravou e com novos arranjos e tudo mais. E a gente decidiu fazer isso porque A Venda é uma música que a galera sempre curtiu, desde o começo até hoje. A primeira versão é a música que tem mais plays no nosso Spotify. E aí, tipo, quando a Lucy entrou, a galera começou a gostar mais ainda, né? Então a gente meio que nos sentimos pressionados a regravar essa música com a voz da Lucy e com a pegada da banda de hoje, né? Com guitarra de 7 cordas, com orquestra, né? Então a gente lançou. E é isso, basicamente foi isso todo o processo. Demorou pra cacete, né, Matheus? Uns 2 anos, né, pra poder gravar, mais ou menos. Justamente por conta disso, cara. Tipo assim, a gente começava no gás, ou era muito show acontecendo, ou era indisponibilidade mesmo, porque a gente tem né, o trabalho. E é o que é curioso, né? Porque vocês fizeram muita coisa remota, né? Como ela gravando no WhatsApp e tudo mais. Sim. Isso E na produção. era uma coisa que fazia muito na pandemia, né? Agora que já passou, primeiro que fizeram remoto. Isso que é curioso também. Eu acho que eu aprendi a fazer isso, ô Luca, com uma antiga banda minha que foi o primeiro disco que eu gravei, inclusive, na minha vida mesmo. E, tipo, depois de 1 ano que eu tava nessa banda, aí veio a pandemia. Sim. E a gente tava em processo de composição desse álbum. Então eu acho que eu trouxe um pouco, de uma maneira sem querer, isso pra Conte, né, e para as outras bandas, né, eu toco em outras bandas também, porque, pô, economiza tempo, dinheiro Sim. e é mais eficaz, cara. E não teve extensão jogada a ninguém, né? Tem isso também. Não tem. Melhor Mas coisa. teve cabo desplugado pra gente captar o barulho da guitarra fazendo microfonia. Teve calor, viu? Porque quando a gente foi gravar algumas guias de voz, a gente gravou no Adailton. E a casa do Adailton não tinha ar-condicionado e a gente tinha que fechar tudo para não ficar ecoando. Então, grande forno, parece um airfry, assim. Quatro pedaços de frango dentro do airfry. Essa parte da voz, cara, foi sofrido pra todo mundo, cara. Você... Aqui em casa também não tem ar-condicionado, então a gente tem que fechar tudo. Eu uso aqui a cortina para poder abafar mais o som e tudo mais. E eu moro no térreo, eu moro do lado da escada, então às vezes aparece um arrombado descendo as escadas feito um ignorante, aí eu tenho que parar, e a gente sofrendo de calor, e enfim, foi sofrido, mas ficou foda. Se você botar uma plaquinha na porta, casa de músico, respeita. Mas deu bom. O álbum tá incrível, cara. Boa. Inclusive hoje mesmo eu escutei de manhã. Legal. E, gente, falando do feedback dos fãs, né, sobre o tema de saúde mental, já teve algum feedback que chegou a emocionar vocês? Algum que ficou marcado? Alguém que falou alguma coisa pra vocês que vocês se lembram? Cara, alguma coisa assim? vários, tá? Há vários. Eu não vou chegar a lembrar um de cabeça específico, mas recentemente eu mostrei para uma aluna minha, inclusive foi desculpa, mostrei, e a reação dela foi: tá, eu enxergo isso aqui como um término, como o Lucas mesmo citou, eu enxergo como um término. Alguém perdeu alguém. Só que quando eu expliquei o real sentido da música, ela simplesmente bugou, assim, meio que ficou meio que atônita, meio que sem acreditar, como assim, é isso, por quê? E eu acho que
falando dessa música também, eu acho que é uma música que faz você se perguntar sobre muitas coisas. Uhum. Pois faz você pensar muito. Se vale a pena, se é realmente isso que você está vivendo, se é o que você quer para você, enfim, qual rumo você está tomando. E ela chorou, enfim, a reação da galera normalmente está sendo essa, né? E o legal é que é justamente isso, né? A arte acaba, vocês compõem de uma forma, né? Vocês querem dizer uma coisa, mas cada um acaba interpretando de uma certa forma. Tá ouvindo? O normal é esse mesmo. É. E você, Lucas? Cara, eu tive uma recentemente, acho que eu até esqueci de comentar com os meninos, inclusive com uma colega da Lucy, né? A Rayen. A Rayen tá em todos os nossos shows, cara. Ela virou fã mesmo e tal. E ela gosta muito de A Venda, né? Ela adora essa música e quando ela escutou ela com a voz da Lucy, a mulher pirou de vez e tal. Ela tem esse nome porque ela é estrangeira, tá? Uhum. Ela tava falando que, façam blusas da venda. Inclusive, a gente tava organizando isso hoje. Que louco, cara. A gente tava esboçando aí, tal, alguma peita que representasse a música à venda, né? Aham. Façam logo, porque essa música é muito importante para mim, não sei o que e tal. E aí, eu não sei como eu comecei a falar o significado, não, mas a história dessa música, né? Essa música foi feita pelo Christian também. E ele fez essa música, tipo, no sentido de dizer que nós somos vendados para a verdade do mundo e tudo mais, que a gente precisa rasgar a venda, tirar a venda. Só que a real história por trás dessa música é porque o Christian, ele trabalhava numa farmácia, né? E ele limpando lá as prateleiras de remédio e tal, ele acabou derrubando alguns líquidos, né, remédio, nos olhos dele. Então ele ficou cego por alguns dias, né? E ele quase perdeu a visão. Hoje o cara é saudável, tal, sem nenhum tipo de trauma, a visão dele é perfeita. Mas foi um susto, né, que ele levou ali. Foi um baita de um susto, né? E foi nesse período que ele expressou. Quando a gente fala que todas as músicas são sentimentos nossos, é que o bagulho é louco, cara. São coisas que a gente passou, passa, Sim. sofremos, enfim. E aí, quando eu falei isso pra rainha, ela se emocionou pra cacete, velho. Nossa, eu não sabia e tal. Então, assim, esse... eu não vou dizer testemunho, não, porque parece uma coisa de igreja, né? Mas esse relato mexeu muito comigo. E foi uma música que eu nem estava presente. Beleza, eu colaborei com algumas coisas nessa segunda versão e tal, mas o alicerce ali, a primeira versão, eu não estava presente, né? E as palavras da rainha me tocou tanto que parecia que eu estava na época da banda ali, entendeu? Sim. Estava, só que eu era amigo dos meninos, né? Então, sempre fui muito amigo de todo mundo e foi por isso que eles me chamaram pra banda, né? Esse depoimento dela, assim, de emoção e tal, cara, me emocionou pra caramba. E outras coisas também que, tipo, a gente tem parceria com alguns psicólogos, né? Então a gente sempre tá indicando psicólogos para pessoas que nos procuram no privado para falar sobre saúde mental. Porque, cara, a internet é muito boa, mas deu palco para muito idiota falar qualquer merda, né? Então, assim, se a gente não tem informação para falar sobre um determinado assunto, a gente não fala, cara. Vou passar fake news, não vou fazer isso é crime, né? Então, por mais que hoje a gente pregue sobre saúde mental, o bem-estar da nossa saúde mental, tem coisas que a gente não consegue responder e a gente não tem informação para isso. Então, hoje a Conte ela tem uma série de parcerias com vários psicólogos onde a gente encaminha essas pessoas, né, para ter um acompanhamento com um especialista, né? O nosso trabalho é fazer com que as pessoas se sintam bem. Agora, o tratamento a gente indica profissionais formados na área e tudo mais. E vale até a pena deixar aqui, né? Quem que tá assistindo a gente, se tem alguma coisa, não é egoísmo prioridade da saúde mental e procura profissional se você tá sentindo alguma coisa. Por favor, gente. Então, quem tá muito vendo importante. Porque apesar o que você falou, apesar da música falar dos temas, não é a melhor ajuda. Não é um remédio, cara. Pode até ser momentâneo ali, você se sente melhor e tal, mas, cara... Leva pro profissional. E vocês já dividiram um palco, né? Como a gente falou, com a Sepultura, com a Skylab. Essa pergunta é muito boa. Qual foi o momento mais marcante que vocês tiveram de bastidor? É difícil, até Matheus ficou com a mão hoje, mas é difícil. Vai, Matheus, depois eu falo. Cara, bastidores, assim, quando a gente chegou, por exemplo, para fazer esse show com Sepultura, a gente tava meio que procurando o camarim, correndo assim, meio que, pô, galera, vai já dar hora da gente passar o som, vamos correr, procurando o camarim. A gente escuta só boa noite.
que é o vocalista do Sepultura, passando. Sim. Ficou todo mundo calado. E até a esposa do Lucas falou assim: é o vocalista do Sepultura. Fora isso, um pouco Super Combo. E a galera do Super Combo foi excelente. Recebeu a gente no camarim, conversou e tal. Mas eu gosto muito de falar isso. Para mim, a maior surpresa dos três foi o Skylab. Cara, é bizarro. O show dele é um show bizarro. Você tem que estar pronto para aquilo, mentalmente pronto para ver o que ele faz em cima do palco. Porque tem coisas que ele faz e você não acredita de jeito nenhum. Ele é eu não vou dizer um idoso, mas ele é um senhor. Uhum. As coisas que ele fala em cima do palco não fazem sentido, mas aí pode até virar corte. O Skylab é inteligentíssimo. No camarim ele conversou, é uma pessoa completamente eloquente, conversa bem, fala bonito, com calma. Não é aquela loucura. É como se ele separasse o Skylab pessoa do Skylab artista. É incrível, incrível. Quando eu encontrei, eu conversei com ele no camarim. Sim. Pô, Matheus, e aí, você gostou do show? Caraca, que é esse cara que tava em cima do palco agora? Pô, fala que tu entrevistou ele antes, né? Por isso que ele te reconheceu, né? Esse cara que tava cuspindo cenoura na galera. Agora. Não é. E eu falava, não é a mesma pessoa, não é. Não é, que tava todo mundo jogando cigarro em cima do palco. Não é esse cara, não é. Ou seja, quem vê ele lá no público, no show, se surpreende com ele pessoa nos bastidores. É muito diferente, é muito diferente. Isso foi um grande choque para mim, de verdade. Eu acho que o mais marcante foi realmente o Skylab. Pô, eu ainda tô com um boa noite do Sepultura. Foi louco. Parece que a gente tá tendo um crime ali, parece um bando de foragido, assim. Boa noite. Ele era o policial e a gente era foragido. Boa noite. Todo mundo para fora. Ele era o segurança do evento, vocês estavam nos bastidores. Mari, que susto. E você, Lucas? Qual foi o momento aí que marcou? Cara, o Skylab foi bem marcante pra mim, não somente pelo bastidor, mas a gente foi com a cara e a coragem, cara. Assim como o Sepultura, porque assim, no dia da Sepultura, teve uma outra banda que abriu o show, que musicalmente é mais próxima ao Sepultura, né? E a gente, terceiro show da Lucy, a gente não tinha as músicas que a gente tem hoje e tal, a gente tava tocando as músicas do primeiro álbum, né? E o primeiro álbum, ele é 50-50. Ele é 50% pesado e 50% leve, né? Então, por mais que a gente tenha ficado feliz pra caralho, a gente ficou deslocado. Porque a gente tava tocando com duas bandas extremas. A Conte até hoje não é extrema, por mais que tenha coisas extremas, breakdowns e sete cordas e tudo mais, né? Mas a gente ficou assim, caramba, meu irmão, vamos lá, vamos com cara e coragem e tudo mais. E assim, foi muito bom e tal, muita gente torceu o nariz, falaram merda e tudo mais, né? E com o Skylab não foi diferente. Pô, vamos tocar com esse cara aí, bicho, e... Pô, não tem nada a ver, né, musicalmente, né? A gente é grato pela oportunidade, mas vamos lá, né? Aí quando foi acho uma semana antes, tal, o Matheus entrevistou ele e tal, e ele falou, né, ó, a gente já vai ver o seu show, que legal e tal, não sei o que, beleza. Então o Skylab, ele não foi somente uma surpresa pelo artista que ele é e pelo acolhimento que ele nos deu, mas o público dele foi do caralho, meu irmão. Puta que o pariu. A gente foi assim, vamos lá. Cara, foi o melhor show da banda. Primeiro assim, deu tudo certo, não teve nenhum pane. Nós fomos a única banda de abertura, então a gente teve 1h30 de passagem de som. Cara, isso é maravilhoso, bicho. A gente passou o som, a gente foi frescando no palco, zoando lá, fazendo story, fazendo vlog e tudo mais. Porque quando são muitas bandas, tem aquela correria. Às vezes vem um empresário e fala assim, 10 minutos, tá? Tem que sair, tem que sair. Então, assim, nesse dia a gente não estava preocupado com isso, graças a Deus, né? Mas também teve um outro show que até hoje foi o melhor show. Esse superou o Skylab com relação a público e estrutura e... Cara, superou.
foi o show do Estação das Artes no ano passado. Ele aconteceu no dia 12 de junho de 2025. Eu lembro porque foi um dia antes do Dia Internacional do Rock. Por isso que eu lembro a data. Eu sou horrível com data. Tanto é que eu lembro os aniversários do pessoal e do Facebook. Eu ainda uso o Facebook. Acho que ele só serve pra isso mesmo. Cara, pois é. Aí o Matheus, uma vez, ele tirou a data de aniversário do Facebook, aí eu tenho que anotar aqui na minha agenda, aqui no Google Agenda, para poder ficar lembrando. Mas tudo bem. Nós recebemos um convite para fazer esse show no Rock no Estação, né? Que ia ser Conte abrindo o evento, ia ter Drop Back. Como é que é o nome, cara? Drop Back Force, exatamente. E finaliza com a Fuck the System Brasil, que é um tributo ao System of Down que nós temos aqui, né? Então eram 2 bandas autorais e finalizava a noite com a cover. E, cara, a gente tava num período muito ruim ali, né? A gente tinha coisas atrapalhando a nossa relação como amigo, como família. A gente tava naquela pressão de terminar o álbum, né? Porque muitas coisas aconteceram, tipo, não é normal um álbum demorar 2 anos para ser gravado, cara. Sim. Ainda mais sendo gravado por nós mesmos, entende? Não é normal. Muitas coisas ruins aconteceram nesse processo de composição, de gravação e tudo mais, né? Troca de baterista, né? Então, foi bem trash. E quando a gente foi fazer esse show, tinha feito, sei lá, nem um mês direito que nós tínhamos entregado as últimas gravações pro produtor mixar, né? Porque eu produzi a gravação, produzi a banda, mas eu não mixo. Porque eu não gosto de mixar coisas onde eu estou envolvido como compositor. Que eu fico arranjando problema, muitas vezes esse problema não existe, eu acabo me estressando, os meninos falam que tá bom, eu falo que tá uma merda. Aí eu, não, cara, então vamos terceirizar esse negócio. Tem sempre aquele perfeccionismo, né? Quando você que tá fazendo. Isso. Complexo. Então, eu produzi, gravei, editei tudo e entreguei isso pra uma outra pessoa fazer, que foi o Kleber Anderson, que é vocalista da O2, uma grande banda de new metal lá de Curitiba. Inclusive, fica a dica aí pra vocês ouvirem, tá? O2 é foda pra caralho. Canta em português também. Então, cara, a gente vinha de a gente tava estressado pra caramba, né? Então, e a gente passou esse primeiro semestre inteiro sem fazer show, só pra poder terminar a porra desse álbum que tava dando muito trabalho, né? E aí, cara, a gente se estressou um com o outro, a gente deixou de se falar um com o outro durante um tempo e tal, né? Aí veio o show. Começamos a ensaiar, e assim, uma coisa que eu posso abrir pra vocês, as nossas tretas sempre acontecem de forma virtual. Nunca acontece quando eu tô com o Matheus, aí, sei lá, a gente discorda alguma coisa e a gente quer se matar. Nunca acontece isso. Quando a gente tá junto, sempre é casamento, é mil maravilhas, joga flores pra todo mundo. Mas isso é por acaso ou é por segurança mesmo? Não, tipo... Fala aí, Matheus, a respeito disso, vai. Claramente eu mataria o Lucas pelo meu tamanho. Claro. Total, o cara é o dobro do meu tamanho, bicho. É porque eu acho que o virtual, ele dá uma lacuna interpretativa diferente. Total. Verdade, isso é muito ruim. Se o Lucas escreve algo e me manda, eu posso interpretar de qualquer maneira, porque eu não tô ouvindo ele falar. E vice-versa. Acaba que tem essa lacuna pode gerar qualquer tipo de treta. Se eu tiver zangado no dia, eu falo, pô, como assim ele tá falando isso comigo? E vice-versa, entendeu? E pessoal, tem isso. Fica a dica que eu aprendi, mandem áudio. Não, cara, até mandando áudio, bicho. Até mandando áudio, a gente se... Porque a gente tava tão estressado, Luca, por conta desse disco, cara, que... Sei lá, bicho, pousou uma mosca na minha pedaleira, eu ia ficar puto e ia descontar alguém. Entendeu? A gente tava muito estressado, cara. Pressão. O Kleber, com razão, nos pressionando pra terminar a gravação desse álbum, né? Então, cara, foi um período muito ruim, bicho. O primeiro semestre do ano passado foi trash. Aí surgiu esse convite desse show, né? Que a gente não tinha tocado ainda. E quando a gente viu aquela estrutura, aquela equipe e tal, o camarim. Cara, o camarim não faltou nada pra gente. Foi rockstar mesmo. É coisa de louco, né? E a gente estava nesse período, né, de vamos reciclar nossa relação, porque uma coisa que eu vivo falando para todo mundo, não somente em entrevistas, mas, cara, a Conte é uma família. Sim. Nós somos literalmente uma família, a gente se apoia não somente musicalmente, mas na vida pessoal. Então, se o Matheus estiver mal, cara, eu deixo de fazer qualquer coisa pra ter esse filho da puta aí, porque esse cara é importante pra mim,
né? Uhum. Então, a gente estava nesse momento de reciclagem e eu não estava falando com uma das pessoas da nossa equipe. A gente tem uma equipe por trás da banda também, né? Uhum. E eu não sabia que ela ia pro show. E aí ela foi e eu fiquei, putz, cara, como é que vai ser o clima desse negócio aqui, cara? Né? Como é que vai ser o clima disso aqui? Porque, tipo assim, eu não ia tratar a pessoa mal, né? Sim, Pô, já sim. tava merda o clima, né? Eu não sou escroto, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Né? Mas acontece isso não somente com banda, mas com qualquer tipo de corporação, enfim, qualquer tipo de sociedade isso acontece. E tá, e aí a gente tem um ritual, né, de toda vez que vai subir um palco a gente se abraçar e tudo mais, e desejar bom show. Bom show, Matheus, ele tá do meu lado, mas eu desejo bom show pra ele. E aí a gente abraçou a equipe inteira, né, a nossa produtora, a nossa fotógrafa que tava lá, né, que nesse dia foi a Julis Novaes, então um beijão pra você, Ju, te amo muito. E várias outras pessoas que fazem parte, o Florencio, que foi nosso guitar tech, né, Isso é meio que é o ritual pré-show, né? Que vocês fazem subir no exatamente. palco, né? Exatamente. Então, porra, Geisa, Florencio, Ju, tinha mais umas duas pessoas que eu não vou lembrar, me perdoem, tá? Porque algumas pessoas são fixas e outras são rotativas, tá? Uhum. E aí uma delas eu não estava falando, então, quando eu fui falar com ela, aí houve aquele, sabe, aquele abraço lavou a minha alma de uma maneira que eu chorei pra caralho, né? Porque foi ali que a gente se perdoou, a gente se permitiu se perdoar através desse abraço, né? E, meu irmão, foi do caralho. No nível que foi o primeiro show que a gente usou VS, né? Samples, né? A gente tocou no clique. Foi o Uhum. primeiro show que a gente não pisou em pedaleira, porque a gente hoje automatiza todas elas. Quando a gente toca no clique, então a gente não fica preocupado em pisar para mudar o efeito. O computador faz isso pela gente, né? E isso nos dá liberdade porque, sei lá, se o Matheus estiver do meu lado e for o solo dele, ele não precisa sair correndo pro lado dele e pisar no equipamento dele. Ele pode fazer o solo dele que vai mudar o efeito onde ele estiver, né? Então foi o primeiro show nesse formato. E, cara, vive e mexe, eu vivo compartilhando no meu Instagram, no meu TikTok, stories de vídeos desse show, porque até hoje foi o melhor show em termos de som, em termos de equipe, em termos de o calor do público, entendeu? Porque o Skylab foi muito foda, massa, só que o Skylab, a galera estava lá pra ver o Skylab. E aí viram a Conte porque era a banda de abertura. E beleza, massa. E quem tava lá, tava pra ver a Conte, a Backdrop Falls e a Folk the System. E esse calor, meu irmão, e saber que as pessoas estavam lá, né, pra me ver, aquele mar de gente, cara, foi do caralho que até hoje pra mim foi o melhor show em termos de play, em termos de equipe, em termos de energia, foi foda. Foi muito bom. Cara, uma pergunta que eu fiquei, você até mencionou agora, tanto num show desses, né, que você falou que a diferença é que o pessoal foi lá pra ver vocês, como no Sepultura, no Skylab, do Super Combo, o que que passa na cabeça de vocês quando esse show, essa demanda chega pra vocês? Tipo, cara, eu vou me preparar pra fazer um show desse calibre, eu vou me preparar pra cantar com banda tal. O que que passa na cabeça de vocês quando Cara, assim, eu acho que se for a nível de show, a gente tenta manter sempre um show. Eu Aham. versão muito grande a palavra apresentação. Uhum. Absurda. Por quê? Porque para mim a apresentação, lógico, não desmerecendo jamais. A Sim. apresentação pra mim é o cara que vai pro barzinho, pega um violão e toca para 50 pessoas que não estão nem aí se ele tá lá. Que não vai fazer diferença. Isso é uma apresentação. Um show é aquele espetáculo que você vê, vai dormir e fica, caraca, como é que ele fez aquilo na guitarra? Caraca, aquela parte foi muito massa. Isso para mim é um show. Entendeu? Posso até dar o exemplo do Guns, que teve aqui em Fortaleza, foi o quê? Sábado? Foi sábado, tava lá. Agora. 53 mil pessoas venderam em 2 dias. Gente. 2 dias, 2 dias. Cara, isso é um absurdo, entendeu? Mas a galera foi na vibe assim de tipo, caraca, esse é o show da minha vida. Esse é o show, isso é um show. E entregaram um show, entendeu? Sim. Vai pro Guns e fica, vou lá assistir a apresentação do Guns. Não vai. Não, você vai assistir o show do Guns, Sim. entendeu? Então, assim, a gente lida sempre com esse lance de show. A gente tenta entregar um show, entregar uma memória para a pessoa.
tá? Agora, a nível de musicalidade, a gente tenta se adaptar um pouco. Por exemplo, se hoje viesse o Sepultura e conversasse com a gente para abrir, a gente pegaria nossas músicas mais extremas e jogaria essas músicas mais extremas para cantar elas, tocar elas. Agora veio, por exemplo, chegou uma proposta do, sei lá, de um Terno Rei, vou botar aí, qualquer, que é uma banda mais tranquila. A gente não tem como chegar e tocar, por exemplo, Sobre a Elevação, com uma música nova, que é tipo a luz, 40 segundos a luz fazendo gutural. Não tem como. Sim. Entendeu? É todo um briefing que vocês preparam, né? Dependendo de qual seja a proposta do show. Exato, exato. A gente tenta preparar tudo antes. Tudo organizadinho antes. Ó, galera, tá aqui a proposta é essa. Pá, beleza. Vamos tocar qual agora? Ah, o corpo do nosso show é esse. Vamos incluir ou excluir quais músicas. Pronto, é isso aí. O ruim é só pro Lucas aí que tem que automatizar as coisas, aí é problema dele. Não é aí não. Mas isso é bom, cara, porque assim, como a gente tá tocando tudo no clique, a gente consegue dizer exatamente, tipo assim, eu tenho 30 minutos de show. E é 30 minutos, porque a gente tá tocando a mesma duração do que a gravação que foi pro Spotify. Entendeu? Essa é a vantagem, né? Mas, tipo assim, em termos de preparação, eu posso até complementar o seguinte. Cara, a conta que você vê tocando pra 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, é a mesma conta que você vai ver tocando pra 2 pessoas, como já aconteceu. A gente abriu o show do Skylab, deu mais de 1.000 pessoas. Foi, como eu te falei, foi do caralho, né? Tirando Estação das Artes, esse foi o segundo melhor show da banda, né? Uhum. Na semana seguinte, no final da semana seguinte, a gente tava tocando um pub pra 2 pessoas, cara. E a gente bateu cabeça pra caramba, tava lá, tipo, como se não houvesse amanhã. Porque esse é o nosso diferencial, a gente não vai, tipo, ficar reclamando. Claro que a gente se preocupa, tipo assim, pô, será que vai rolar gente e tal? Pô, vai ser muito massa se rolar gente. Tem essa preocupação com o evento, né? Mas, cara, você não vai ver Só uma nenhum. Você não vai ver nenhum músico com cara emburrado porque tá tocando pra pouca gente. Você não vai ver, cara, não vai. Se ver, pode ter certeza que eu vou comer o coração dessa pessoa depois. Você não falar coração não, viu? Essa era justamente uma pergunta que eu ia fazer. Esse diferencial de vocês, né? Você vai viver a experiência do Conte em qualquer situação, em qualquer show, é a experiência que você vai ter. Total. Independente se lotar ou não, cara, com som ruim ou não. E a gente já tocou em som ruins, mas o que salvou foi a nossa performance. Foi a nossa interação, foi a nossa capacidade, modéstia à parte, de tentar aprender, tipo assim, olha pra mim, presta atenção em mim, não fica no celular, no bar, sabe? Presta atenção em mim. Então a gente tem um certo talento pra conseguir essa atenção. Gente, eu não parei pra pensar isso que você falou. Vocês competem com o telefone também, cara. Dependendo do local, sim. Em locais menores, a gente compete, sim. Cinema já compete, banda também. É fogo. Já fazer igual o Ghosting, né? Foi o Ghosting que proibiu o celular, né? Foi. Boa. E, gente, pra terminar, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva, assim. Cara, se o álbum Ressignificar fosse um desabafo coletivo, né? Eu não sei se vocês enxergam assim. Qual seria a frase principal que define essa obra pra vocês? Deixa eu falar, Barrezinho. Eu vou dizer uma frase, cara, bem curtinha e bem clichê, mas é isso aí, cara. A frase que representa esse álbum é o seguinte: você é foda. Tipo, você é foda e não se compara a ninguém. Só saiba que você que tá escutando essas músicas, você é foda, cara. Você é importante, a sua vida tem valor. É isso. Tá, Obrigado, você também. eu posso um escombros, final de escombros. Eu sei de onde eu vim, mas não para onde eu vou. O mundo é tão ruim e eu vou mudar com o que sou. Arrasar. Gente, obrigado novamente a você. Adorei conhecer vocês dois. São 1 hora já de entrevista, a gente nem viu o tempo passar. Caramba. Mas galera, pra quem quer conhecer a banda, quer ver a agenda de shows, onde é que a gente consegue acompanhar vocês? Plataformas, redes sociais? Onde vocês estão? Plataformas, todas as redes sociais, @contebanda. Perfeito. Valeu, galera. Até a próxima. É nóis. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Boa noite.